Olá pessoal, para vocês que não me conhecem, meu nome é Ângelo. Esse aqui é o segundo vídeo a respeito de resolução, né, de circuito RL aí do livro do Dorff, né, de introdução a circuitos elétricos. Eu apresentei anteriormente, né, eu postei um vídeo de um exercício muito semelhante a esse que eu vou estar mostrando agora, só que esse novo exercício ele solicita parâmetros diferentes e a forma como vai ser analisado o circuito é bem interessante, porque esse tipo de questão aí ela exige aí uma análise, uma aplicação na verdade, né, de conceitos teóricos, né, a respeito do comportamento aí do circuito. Então essa questão é a questão 25, né, do livro, e ele diz o seguinte, né, sabendo que o gráfico da tensão, veja que agora ele está apresentando um gráfico da tensão no resistor, né, esse resistor aqui de 40 ohms, e ele pede para determinar o valor de L, né, que é o indutor aqui, e o valor desse R aqui. Lembrando que esses resistores aqui, eles são ligados aí por meio de uma chave, onde pelo desenho aqui da chave, nessa setinha, isso quer dizer que no instante t igual a 0, essa chave foi aberta. Ou seja, essa chave esteve fechada por um longo tempo, né? O circuito atingiu seu estado de regime permanente, o indutor ficou completamente carregado, né? E num dado momento, né, um t igual a 0, essa chave foi aberta, né? E aí essa aqui é a forma, né, a forma gráfica, né, que representa aí o comportamento da tensão aqui nos terminais do resistor. Lembrando que não é do indutor, mas do resistor. Beleza. Nesse exercício aqui, eu optei por tentar buscar aqui conhecer a equação matemática que modela aí essa tensão no indutor, né? A ordem, né, de se fazer isso não vai fazer muita diferença, né? Mas eu optei por fazer assim, mas alguém pode ter uma outra forma. Então aqui eu trabalhei analisando o circuito após a chave ser aberta. Então após a chave ser aberta, o circuito ele resulta apenas nesse formato aqui, né? Ele não tem o R2 e apenas o indutor série com o resistor de 40 ohms. Como é um circuito série, então, e como, né, aqui já existe uma tensão inicial sobre aqui o resistor, então eu sei que eu tenho uma parte, né, constante, né, que é a minha resposta forçada, somada aí a uma resposta natural, que é o meu transitório aqui. Então ela tem essa mesma estrutura, né, uma estrutura muito parecida com aquela equação lá que nós vimos no vídeo anterior. E aí eu vou determinar aqui o valor dessas constantes aqui, para que eu consiga determinar esse alfa aqui. Então eu vou utilizar aqui os extremos, né, dessa expressão. Então lembrando que no instante t igual a 0, a tensão aqui é 20 volts, e no instante de t, no instante t igual a 0, a minha tensão no resistor é de 100 volts, né, só uma correção, é 100 volts, e quando tende a infinito, a minha tensão, né, sobre o resistor, ela volta a ser 20 volts. Tá? Então, fazendo uma substituição aqui, né, do tempo zero, vai me resultar aqui nessa equaçãozinha aqui. E aí, aplicando aí o tempo infinito, né, eu vou chegar a essa expressão aqui. Como eu conheço um dos termos, né, dessa equação, eu consigo achar o outro termo. Então, VF mais K é igual a 100. Se VF é igual a 20, logo
K vai ser igual a 80. Só para não esquecer, esse alfa aqui, né, eu botei aqui só para ficar mais simples, ele é igual ao inverso da constante de tempo, né? E essa constante de tempo é igual a razão entre a indutância e a resistência. Como o coeficiente aqui no denominador, por isso que fica dessa forma aqui. É só para lembrar disso. Então aqui eu já defini as duas constantes aqui que pertencem a essa equação. Então a minha equação ela vai ter essa estrutura aqui. Só que eu ainda não sei o valor desse alfa aqui. Para obter o valor desse alfa, eu vou aplicar um dado que é fornecido pelo problema. Então ele diz que num determinado ponto a tensão no resistor é de 60 volts e o tempo é de 0,14 segundos. Então aplicando esses dados aqui na equação, então eu vou obter esse arranjo aqui. Aí tem esse desdobramento matemático aqui e resulta nessa igualdade aqui. Aplico o logaritmo neperiano dos dois lados, então fica aqui alfa vezes 0,14 igual ao logaritmo neperiano de 2. Logo o alfa vai ser algo um pouco próximo aí vai ter esse valor aí de 4,9, essa quantidade de números todo aí. Eu acabo utilizando todo ele só para diminuir aí o meu erro, né, no resultado final. Então assim, agora que eu tenho o alfa e eu conheço o valor do R, então eu sabendo que existe essa relação aí entre o alfa, a resistência e a indutância, eu consigo definir aqui o valor da indutância, que é um parâmetro solicitado lá pelo problema. Então fazendo aí a substituição dos valores conhecidos, eu tenho que L é igual a aproximadamente 8,079 Henry, ou 8N, né? Pode se colocar assim pode se colocar como 8N. Agora eu quero calcular o valor de R2. Só que R2, a gente tem que lembrar que R2 ele estava presente no circuito no momento em que a chave está fechada. Depois que a chave abre, ela não está mais no circuito. Então, qual foi o raciocínio que eu usei para poder conseguir determinar o valor de R2? Aqui eu vou usar um pouco da questão dos conceitos, né? Então vamos lá. Nesse circuito aqui, que é o circuito após a chave ser fechada, eu calculei aqui anteriormente, encontrei o valor, encontrei a equação que modela esse comportamento aqui da tensão nesse resistor. Veja que esse indutor ele está em série com esse resistor. Então se eu tenho o comportamento da tensão, né, eu tenho uma equação que ela vai modelar o comportamento da tensão nesse resistor, eu também consigo, uma vez que eu conheço aqui o valor da resistência, eu consigo saber qual é a equação que modela a corrente no indutor, né? Ou seja, essa corrente que passa aqui, ó. E aí, aplicando a lei de Ohm, eu chego a essa equação aqui para a corrente. Aqui eu não vou me preocupar muito com esse valor da constante, porque não é necessário aqui nesse momento, né? Eu vou explicar o porquê. Então assim, o que você deve observar é o seguinte. Então aqui eu encontrei a equação que modela o comportamento da corrente que atravessa o indutor. E aí é o seguinte. A gente sabe que o indutor, a corrente no indutor, ela não muda abruptamente, né? Ela não, devido às características físicas, né, do indutor, ele não permite uma mudança abrupta da corrente, né? E o que isso quer dizer? Que se eu souber quanto que valia a corrente no instante zero, que é o valor da corrente quando o circuito estava com o R2 inserido, né, quando o R2 estava lá inserido,
eu vou saber qual o valor da corrente no indutor. E como a tensão no resistor, né, antes da chave ser aberta, né, que é esse momento aqui, ó, antes da chave ser aberta, a tensão no resistor é de 20 volts, então eu tenho dois valores, né? Eu tenho o valor da corrente no indutor, né, no instante zero, na condição de regime permanente, antes da chave ser aberta. Eu tenho a tensão sobre o resistor, né, e eu vou ter o valor da corrente nesse resistor. E aí, com isso, é possível obter aí o valor da resistência, uma vez que a resistência R2 está em paralelo com esse resistor de 40 ohms. Então, no instante zero, por isso que eu falei que eu não me preocuparia muito com o valor aqui de alfa, porque eu vou multiplicar aqui por zero, né? Então vai zerar aqui, seja ele qual for o número. Então, a corrente no indutor antes da chave abrir é 2,5 ampere. Então aqui, só para ilustrar, né? Então eu tenho uma corrente aqui no indutor, tem uma corrente aqui no resistor de 40 ohms e tem uma outra corrente aqui no resistor de R2. Então aqui eu botei I2 zero menos, né? É só para dizer que é o valor de corrente antes da chave ser aberta. Então a corrente em I2 antes da chave ser aberta é igual a I zero menos, né, que é essa corrente aqui que passa no indutor, menos a corrente que flui aqui pelo resistor de 40 ohms. Isso aqui é a aplicação da lei dos nós, tá? E aí temos o seguinte, que I2, a corrente no resistor 2, antes da chave ser aberta, ela era de 2 amperes. Então, se a corrente era de 2 amperes, e eu sei qual é o valor da tensão aqui, quando esse circuito atingir o seu regime permanente, que no caso aqui ele é de 20 volts, então eu tenho 20 volts sobre esse resistor R2 e por ele está passando uma corrente de 2 amperes. Então, aplicando a lei de Ohm, então R2 vai ser V de 0 menos, que é 20, dividido por I2 de 0 menos, que é 2. Logo, o R2 é igual a 10 ohms. E aí, nós aí concluímos esse exercício, né, onde a indutância é igual a 8,79 R e a resistência R2 é igual a 10 ohms. Então assim, a grande sacada aqui é nessa parte aqui, né, nesse raciocínio aqui. Porque se eu particularmente eu não consegui pensar de uma outra forma para calcular o R2. Porque observa que o R2 ele sai do circuito, né? E o gráfico aqui ele representa o comportamento da tensão após a chave ser aberta, né? Então eu não consegui, não tem como com os dados após a chave ser aberta você calcular o R2. Pelo menos eu não consegui dessa forma. Então eu achei interessante ir por esse caminho aqui. Definir a corrente. Como eu sei que a corrente no indutor ela não muda abruptamente, então mesmo após a chave ser aberta, a corrente no indutor ela se mantém a mesma até vencer o transitório, né? O novo transitório. Então, se eu conheço a corrente que estava anteriormente, né? Ou seja, anterior à chave ser aberta, e eu sei que o sistema estava em regime já estacionário, né? O permanente, então eu consigo ali obter essa informação, né, como foi feito aqui, né, calculando a corrente em I2 e depois aplicando a lei de Ohm. Para a gente confirmar se esses valores calculados aqui eles são realmente eles representam, né, esse gráfico aqui, então eu fiz uma simulação, aqui. Então eu peguei aqui, ó, a gente descobriu lá que o indutor é de 8, eu botei aqui 8R, né, mas é 8,079, mas eu resolvi para 8. Tem um resistor aqui de 40 ohms e o resistor de 10. Então aqui vai ser só para simular a abertura aqui da chave.
Então quando roda essa simulação aqui, ele gera um gráfico igual a esse aqui. Veja que ele, de fato, né, ele é igual ao que está aqui apresentado no problema, né? Você vê que no instante anterior, né, a ver a comutação da chave, né, veja que a tensão no indutor, no resistor é de 20 volts, né, e aí ela teve um aumento abrupto, né, de tensão aqui, foi para 100, como está aqui, e depois essa tensão ela foi decaindo até ela atingir o estado aí de regime permanente novamente, onde a tensão no resistor está igual aos 20 volts aqui. Você vê que o que nós calculamos está coerente. A gente pode também tentar avaliar esse valor aqui que é dado, né? Ele diz que num tempo de 0,14 a tensão é de 60 volts. Então eu posso pegar aqui, né, um ponto aqui de 60 volts, né? É mais ou menos aqui, 60 volts. E aí eu posso só, aqui como não está coincidindo com o zero, né? Então eu vou só fazer a diferença, né, igual eu fiz no outro. Vou pegar aqui esse ponto aqui. Eu faço subtração e vejo se o valor, né, do tempo será ali igual. Então veja que o tempo aqui, ó, é de 0,1362862, ou seja, é 0,14, né? Então, como a gente pode ver, aquilo que foi calculado, ele é coerente, né? Ele está correto aí, pois na simulação, né, usando esses valores que foram calculados, ele nos mostra aí o valor da tensão. Se eu quisesse ver aqui o comportamento da corrente, eu também poderia, né? Usando aqui então a minha corrente aqui, ela vai ter esse comportamento. Você vê, ó, inicialmente a corrente aí ela tá a 2,5, né, que foi o que a gente viu lá, né, 2,5, como tá aqui, ó, 2,5, e depois, né, ele vai decrescendo até meio, né, que é a condição final. Se a gente pegar aqui a expressão matemática, né, você vê que no instante zero, né, ele zera o denominador, o expoente que vai a 1 fica 2,5. Mas quando o tempo aqui tende a infinito, então ele zera essa parcela aqui e fica só meio, que é o que está lá no gráfico. Então ele no instante zero é 2,5, há um decréscimo e por fim ele fica em meio. Então pessoal, é isso aí, né? Espero ter conseguido explicar aí para vocês esse raciocínio. Se caso ficou alguma dúvida, né, deixe aí nos comentários que eu tento sanar essa dúvida. Eu tenho outros vídeos, né, nessa playlist que eu vou deixar esse vídeo, onde eu faço uma abordagem um pouco mais detalhada, explico como extrair equação diferencial, né, explico como você conseguir, né, definir aí, né, a equação, né, que vai ser a solução, né, ou modelar, né, o comportamento de corrente ou tensão em um determinado elemento do circuito, né. Então, espero ter atendido aí contribuído aí, né, no aprendizado de vocês. Caso tenham gostado, deixe aí sua curtida. E se precisar perguntar alguma coisa, deixe aí no comentário ou entre em contato comigo aí através do e-mail que está na descrição do vídeo. Então, um forte abraço a todos aí e até uma próxima.